No capítulo 2 de Atos, Lucas começa, ou melhor, registra um acontecimento que foi extremamente marcante para a igreja. No Novo Testamento todo, descreve a vida e obra de Jesus. Ao final do Evangelho, ele deixa a missão de pregar o Evangelho, mas ele deixou também prometido, aliás, desde o Antigo Testamento, Deus já havia prometido, e nós vamos ver isso, que viria para estar conosco um Consolador, aquele que daria poder a todos nós para executar a tarefa de ir pregar o Evangelho por todo o mundo, entre outras coisas. Então, esse processo entre a promessa e o cumprimento, Lucas teve o cuidado de escrever e registrar. Por isso, e também porque foi um evento assim extremamente marcante, foi um evento extremamente diferente, um evento com manifestação do Espírito Santo, de Deus, e por isso ele entendeu que era realmente necessário registrar de forma bem detalhada, ok? Então, processo entre a promessa e a realização do tempo da habitação do Espírito Santo em nós. Essa experiência de Atos 2 é uma experiência impactante. Tanto é que algumas igrejas, as pentecostais, usam Atos 2 como marco de algo que aconteceu, que busca-se reproduzir, como se isso não acontecesse, então não se teria recebido o Espírito Santo, ok? A descida do Espírito Santo se deu numa festa dos judeus, chamada festa dos Pentecostes, né? E ela marca de fato vamos dizer assim, o início da igreja cristã, o início do movimento da igreja de ir pregar e de pregar o Evangelho, porque veja, Jesus ficou aqui 3 anos, ensinou tudo em 3 anos, depois ele morreu, 3 dias depois ressuscitou e voltou 40 dias depois. Eu fico imaginando, talvez a sensação deles é que sem ele, sem o mestre, a gente não vai conseguir fazer nada. E, de fato, já trabalhei com a minha esposa como treinamento em determinadas igrejas e a gente está lá fazendo a obra, ensinando como fazer, mas tem um momento que a gente tem que sair. E Deus fala isso muito claramente para a gente. Tem que sair. É tipo virar as costas e sair. Olha, agora eu estou indo para outro lugar. Por quê? Porque aquelas pessoas precisam assumir as posições de liderança, as posições de trabalho, para que elas façam a obra, né? Talvez o sentimento dos apóstolos naqueles dias fosse esse. E agora, sem Jesus, como é que a gente vai fazer? Mas Jesus disse, não se ausentem de Jerusalém, fiquem aqui e vou derramar o meu poder sobre vocês. Isso está lá no início do capítulo 2 de Atos. Nosso texto básico é Atos 2, de 1 a 13. Fala lá, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Porque era uma festa, tá? Abre parênteses, era uma festa e as pessoas vinham em Jerusalém, os judeus vinham em Jerusalém para comemorar a festa do Pentecostes. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão
que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, dizia: Estão embriagados. Então veja que havia ali um conjunto, um grupo de judeus vindo de várias outras nações. Então já havia acontecido a dispersão, ok? Estavam dispersos pelo mundo conhecido daquela época, e todos eles vieram de Jerusalém para a festa do Pentecostes. Então você imagina a situação, que é mais ou menos a situação hoje, tá? Se você vê judeus, tem judeus em várias nações, e cada um fala a sua língua, entre aspas, materna, vamos dizer assim, a língua da nação em que eles nasceram. Era essa situação aqui. E naquele momento que o Espírito Santo desceu, cada um ouviu, não em árabe, não, perdão, em hebraico, não em grego, que ainda era uma língua que se falava ali, é como se fosse o inglês, como se estivesse ouvindo em inglês, mas na sua própria língua. E esse foi o derramar do Espírito Santo, milagre que ocorreu ali naquele momento. É um fato histórico, narrado historicamente, ou seja, aconteceu na linha temporal, na nossa história, e esse fato, ele revela a obra de salvação, né? O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, temos o coração duro e não conseguimos entender ou ouvir e nos convencer da graça salvadora de Cristo. Então, primeiro, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também ajudar a igreja, ou dar poder à igreja para cumprir a sua missão, a sua obra de ir fazer discípulos de todas as nações. Só é possível fazer discípulo se a pessoa for convertida. E só é possível que ela seja convertida se ela for convencida do pecado, da justiça e do juízo. E essa não é uma obra que eu ou você possamos fazer. Aliás, eu discuto muito e me sinto muito incomodado quando se fala de crescimento numérico de igreja, como resultado de um trabalho nosso. Claro, nós gostamos de ver a coisa acontecer, nós gostamos de ver a igreja crescer, é óbvio, todos nós gostamos. E acabamos medindo, digamos assim, o crescimento da igreja por um valor numérico. Fazer o quê? Mas quando a gente começa a se preocupar que o crescimento da igreja não está acontecendo, a obra não está andando porque o crescimento não está acontecendo, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eu posso pregar o evangelho da melhor forma, da forma mais didática, da forma mais eficiente, da forma mais trabalhada possível. Assim, ninguém vai deixar de entender. E eu posso fazer isso em toda a minha vizinhança, para todos os moradores, um por um até. Mas eu não posso fazer com que eles se convertam. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque pode acontecer sim, em alguma situação, a gente pregar e nada acontecer. Ou nada fisicamente, nada aparentemente, nada visivelmente acontecer. Como Deus está trabalhando no coração das pessoas é algo que eu e você não vamos saber, só Ele mesmo.
Bom, sem Espírito Santo, então não há arrependimento, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não entende que está pecando, então ele não se arrependerá. E também não há entendimento das Escrituras, a palavra de Deus. Então, se ele não tem sabedoria para entender, não consegue entender, está com o seu coração fechado, sua mente fechada, não haverá salvação, não haverá conversão. Se não há arrependimento e entendimento, então não há fé no Senhor. Então, nós dependemos totalmente do Espírito Santo, como servos, como aqueles que querem cumprir a missão deixada por Deus. No entanto, não podemos esquecer, não podemos deixar de levar em conta que esse trabalho não é nosso, esse trabalho é de Deus, é do Espírito Santo. Né? O mundo, no mundo nós lutamos contra o pecado, contra o inimigo de nossas almas, e para o conforto e para as nossas necessidades, temos o Espírito Santo. O Espírito Santo potencializa, dá poder, dá condições à igreja de cumprir a missão de fazer discípulos, como eu disse, para no pregar. E pregar, claro, e convertido, discipular, ou seja, ensinar, estar junto, caminhando junto, ensinando como é viver uma vida cristã. Ok? Agora, eu não consigo e não posso converter ninguém a lugar nenhum, porque esse trabalho é do Espírito Santo. Essa é a lição de número 5 da revista Palavra e Vida, edição número 81. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá o site, baixá-la em PDF. Essa aqui é a minha versão em papel, né? Mas existe ela em PDF, você pode baixar e acompanhar a lição conosco. O tema dessa revista é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva, e foi escrita pelo pastor Eric Mendonça. Essa lição de número 5 tem por tema promessa e realização, e o texto básico é Atos 2, de 1 a 13. Então, partindo logo para o primeiro tópico, temos a promessa. A vida e obra de Jesus, junto com essa manifestação do Espírito Santo, dando poder, revestindo a igreja de poder para cumprir a sua missão, é sim o tema do Novo Testamento. Do Velho também, sendo que no Velho tem livros históricos, livros de sabedoria e algumas outras coisas, mas todos eles apontam para Jesus. Mas o Novo Testamento fala explicitamente de Jesus, ok? E essa descida do Espírito Santo, esse derramar do Espírito, como alguns gostam de dizer, é o que marca o início da igreja cristã, né? Digamos assim, a primeira igreja de Jerusalém, não vou falar a primeira igreja batista não, mas enfim, é a primeira igreja de Jerusalém ali, fundada por assim dizer. Jesus não teve essa pretensão de organizar grupos, mas para cumprir a missão, os grupos precisaram ser organizados. O único grupo que ele não organizou, mas ele formou, foi o grupo dos seus apóstolos, né? E com esse grupo, todos os discípulos que o seguiam. Formalmente, assim, na sua lista de chamada, no seu rol de membros, Jesus só tinha 12 nomes escritos ali que ele chamou pessoalmente para lhes ensinar, ok? E esse momento da descida do Espírito Santo é o momento em que Jesus não está mais fisicamente na igreja. E agora, eles daquele tempo e nós, contamos com a intervenção divina direta nos nossos dia a dias. Ou seja, se antes as pessoas tinham Jesus para perguntar, falar, conversar, e Jesus falar alguma coisa, fazer um milagre ou resolver algum assunto, agora nós temos o Espírito Santo em nosso meio para nos dar direção nas decisões que precisamos ter, que precisamos obter na nossa vida. Podemos decidir tudo sozinho, já falei isso, mas quando a gente depende de Deus, se coloca na dependência de Deus
para resolver estas coisas de nossa vida, das nossas vidas, então nós conseguimos sim um jeito melhor de fazer as coisas. Bom, a promessa do Espírito Santo está lá do Novo Testamento. Lucas 24, 49, Jesus dizendo assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ainda em João 14, de 15 a 27, Jesus promete o Espírito Santo: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esses dois textos nos mostram a promessa do Consolador que Jesus fez, ainda estando com os seus discípulos. E em Atos 2, essa promessa feita por Jesus é cumprida. Então, nós reconhecemos o Espírito Santo como sendo Deus. E na nossa teologia, na forma como nós acreditamos, como nós lemos e interpretamos a Bíblia, o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade. Deus é um Deus trino, ou triuno, é um em três. Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, ok? E a descida do Espírito Santo, não vou falar substituiu, né? Jesus morreu, ressuscitou, ficou entre nós 40 dias, ascendeu aos céus e o Espírito Santo veio ficar conosco. Tá? O Espírito Santo não é uma criatura ou criação de Deus, não é um anjo de Deus, é Deus. E a gente entende desta forma, né? A manifestação ou a promessa de Jesus não era de que ele encaminharia uma criatura sua, uma criação sua, mas que Deus mandaria um outro Consolador como ele, né, tinha palavras de conforto, como ele tinha palavras para consolar, não queria usar essa palavra, confortar, consolar, deixar confortáveis, né? Não tem outro jeito, não tem muito como fugir, os corações daqueles que o ouviam, ok? E a manifestação do Espírito Santo, a sua atuação e a sua habitação, ela é permanente na vida do crente, na vida da igreja e durante a história. Então a gente precisa entender isso. Quem é o Espírito Santo? É Deus, uma parte dele, uma pessoa dele que vem habitar conosco. Tá certo? Não é uma parte, porque são três em um, então é um inteiro. É um inteiro de três inteiros. Matemática nossa não fecha com Deus, ok? A gente precisa pensar Deus como um ser que tem um paradigma, ou seja, um jeito de ver as coisas diferente.
é um Jesus encarnado, 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. A Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, ela é 100% a palavra de Deus, escrita 100% em linguagem humana, usando homens inspirados por Deus para expressar o que Deus queria. Então, é 100% as duas coisas, ok? Assim como as três pessoas são um Deus só, ok? Em Lucas 4:1, a gente vê uma outra referência ali, a tentação de Jesus logo depois de ser batizado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, onde ele passa ali 40 dias e 40 noites. Então veja que o Espírito Santo já estava com Jesus, guiando o ministério de Jesus, guiando, não dizendo o que ele tinha que fazer, mas como um reforço, como alguém que está conosco da mesma maneira, para nos guiar, para nos guardar, para nos dar direção, para nos responder às questões que precisamos responder, ok? A atuação na história a atuação do Espírito Santo na história é de vital importância para a gente entender os atributos de Deus. Porém, a gente precisa perceber que no Velho Testamento também tem a atuação do Espírito Santo. O primeiro texto que o nosso comentarista pega ali está em Crônicas. 2 Crônicas 20, a gente está falando ali de um rei de Judá, Josafá, rei de Judá, né, que estava para empreender uma guerra, e em 2 Crônicas 20, de 14 a 18, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no final do vale, defronte do deserto de Jeruel. Imagina assim, um lugar estreito que teria que passar, e seria o contato ali, o local da guerra. Neste encontro, não tereis que pelejar. Já pensou? Não tereis que trabalhar, não tereis que fazer nada. Deus vai fazer por você. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saírem ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então veja aqui a atuação do Espírito Santo, já dizendo, mediante uma pessoa ali que está expressando a vontade de Deus, a mensagem de Deus para o rei, que aquela guerra seria ganha, não pela força do exército de Judá, mas porque Deus, porque o Espírito Santo, né, porque Deus lutaria por eles, e o Espírito Santo estava dizendo, naquele momento, revelando aquela situação. Tem 4 outras referências no Velho Testamento aqui. Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Promessa de Deus lá em Isaías, que derramaria o seu espírito sobre a terra. Ezequiel 33:29. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Joel 2:28-32. O dia do Senhor. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue,
fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelos primogênitos. Então veja que a promessa do Espírito Santo já estava presente no Velho Testamento, no Antigo Testamento. A promessa, então, sempre existiu. Jesus, quando falou, não falou coisa nova. Ele falou que já existia, que já estava escrito, que já estava profetizado e registrado, e ele não estava lendo as escrituras, mas ele estava declarando novamente, profetizando novamente, falando novamente o que iria acontecer. Nosso tópico 2 fala da realização. Então houve uma promessa e essa promessa foi realizada. Jesus havia anunciado o Consolador antes da sua partida. Então antes dele partir, ele morreu, ressuscitou, né, ao terceiro dia, passou 40 dias aqui e nesses 40 dias ele falou da promessa do Consolador. E havia, desde a fundação do mundo, eu ia falar desde aquela época, né? Mas desde a fundação do mundo, havia um plano divino. E o plano é que nós, como seres humanos, falemos das boas novas de salvação. Para isso, Deus precisa nos capacitar. Não que Deus precisa que, Ele sabe que nós precisamos ter capacidade para fazer isso. E a forma de nos capacitar, de capacitar a igreja para essa missão é através do Espírito Santo de Deus. Então, a promessa do Espírito Santo estava já presente, já estava no coração de Deus. Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencimento dos pecados para arrependimento e para a transformação da nossa vida. Se eu não realmente entender em que eu estou errando, em que eu estou pecando, eu não vou mudar nada. E não mudando nada, nada acontece. Se a gente não mudar nada, nada acontece. Não é assim mesmo? Então, precisamos do Espírito Santo para isso. E aí Deus escolheu um momento significativo para realizar esse plano. E esse momento era uma festa chamada Pentecostes. Era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? Lá tinha aproximadamente 15 nações, 15 povos, 15 culturas de judeus diferentes que estavam espalhados pelo mundo, que vinham para esta festa. Essa festa do Pentecostes era uma festa de colheita, né? Então os primeiros frutos das colheitas eram dedicados a Deus. Havia, e o nosso comentarista lembra aqui, 3 festas fixas no calendário judaico. Está lá em Êxodo 23 e em Êxodo 34. Êxodo 23, do 14 a 17, as 3 festas anuais. 3 vezes no ano me celebrareis festas. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib. Porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando recolheres do fruto do campo o seu trabalho. 3 vezes no ano, todo ano, homem aparecerá diante do Senhor. Ainda em Êxodo 34, 18 a 23, fala de novo da festa dos pães asmos, da saída do Egito, fala dos primogênitos, né? Festa das semanas, 6 dias trabalharás, descansarás, quer na aradura,
quer na cega, também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias, da cega, do trigo e a festa da colheita. Então eram 3 festas fixas que o povo judeu tinha. E festa ali, gente, não era só entendido como um momento em que a gente vai, como diz o jovem, tuti, bota som alto, luzinha, vamos dançar, brincar e nos alegrar. Não, a festa era sim um momento de alegria, mas para lembrar a alegria das coisas que Deus dava. A dos pães asmos, que era ali a festa, a Páscoa, né? A festa das primeiras colheitas, a festa da cega, né, que é a festa a festa da colheita, né, e a festa da colheita lá no final, da cega e da colheita no final, ou seja, os primeiros frutos e os últimos frutos do ano. Eram 3 festas que estava no calendário sagrado. Festa, como eu estou dizendo, no sentido de se alegrar porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E o termo Pentecostes aparecia, é como se fosse assim, uma abreviatura, não abreviatura, um apelido, enfim, é uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? Eram 7 semanas, 49 dias mais um. Esse evento acontecia então, a Páscoa era celebrada, o pessoal acabava, às vezes, porque o deslocamento era muito complicado, acabava ficando por ali. Veja, Jesus morreu, ressuscitou 3 dias depois passou 40 dias com os discípulos. Isso fechou em torno de 43 dias, para o Pentecostes, mais 7, mais uma semana. Então logo depois que Jesus ascendeu aos céus, acontece o evento da descida ou derramamento, como você quiser chamar, do Espírito Santo. E aí acontece no momento em que tem um montão de gente de línguas diferentes numa grande festa. Línguas diferentes, é possível que todos eles falassem grego, todos eles falassem hebraico, ou a maioria falasse hebraico, sei lá, alguma língua havia em comum ali para eles se comunicarem, mas todos eles tinham uma língua materna. É como o judeu, como eu disse, o judeu nascido no Brasil fala português, pode aprender íris, pode aprender hebraico também, mas ele fala português porque ele está no Brasil. E os outros falam aqueles das suas terras natais, da sua terra natal, ok? E aí nesse evento, o que acontece? O Espírito Santo desce, línguas de fogo aparecem lá e cada um começa a falar numa língua. E as pessoas dessas 15 nações que estavam lá ouviram a mesma mensagem, ouviram as maravilhas de Deus em sua própria língua. Veja que o nosso comentarista coloca um contraste com a Torre de Babel. Torre de Babel, Deus confundiu a língua dos homens, porque os homens tentaram chegar até Deus. Então veja, do homem tentando chegar a Deus, Deus não permitiu, destruiu e fez com que eles confundissem as suas línguas. Agora a gente tem o contrário. Agora a gente tem pessoas que vêm para adorar a Deus e Deus manda o seu Espírito de Deus para a terra e todos eles passam a ouvir, a entender a mesma coisa no momento de extrema comunhão. Tudo em comum, entendiam a mesma coisa, unidade de entendimento, no meio da diversidade linguística. Então, imagina que coisa maravilhosa foi você estar num ambiente em que várias pessoas de várias nações estão falando várias línguas e você não está entendendo muito bem, e de repente você vê algumas pessoas que não são da tua língua falarem fluentemente na sua língua. Veja que o final do texto que nós lemos de Atos fala assim, todos os atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? 11. Tanto os judeus como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Teve um outro lugar em que ele falou
sim, versículo 8 é que começa, versículo 7, estavam, pois, atônitos se admiraram, dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando, não são de outra língua, né? Somos, aí vem uma lista de nacionalidades. E aí no versículo 11 termina essa lista e fala, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Viu que legal? Viu que coisa maravilhosa? E aí Deus utiliza a nossa linguagem para se comunicar conosco. É que a gente deve ser muito tapado, coração endurecido, difícil de entender, não é isso? E às vezes Deus tem que falar em alto e bom tom, bem claro, um português bem claro, a língua bem clara do ser humano, para que o ser humano consiga entender ouvir e entender aquilo que Deus está falando conosco. Ok? Então Deus usa a linguagem e vários personagens na Bíblia, a gente vê isso acontecendo. E esse evento aí relatado chama-se glossolalia, glossa de língua, lalia, o ato de falar. E o nosso autor cita aqui o pastor João Filson Soren, no livro A Doutrina do Espírito Santo, que fala que naquele lugar, né, os crentes ouviram, não fala aqui, né, que é o glossolalia, é um dom de línguas, um milagre divino, e que o Espírito Santo concede a alguns crentes a capacidade de falar idiomas não aprendidos naturalmente, visando testemunhar Jesus Cristo aos descrentes. Nós acreditamos em dom de línguas nesta situação, ou seja, se eu estiver no meio de pessoas com língua a qual eu não sei falar e precisar falar do amor de Deus, é possível que Deus faça eu falar aquela língua que eu não aprendi e que as pessoas entendam, ou que as pessoas entendam o meu português, ou que as pessoas eu fale na língua deles, ou que eu fale em português e entenda a língua deles. Tanto faz. O milagre é que pessoas com uma barreira linguística consigam se comunicar. A isso nós chamamos dom de língua. Isso é glossolalia no nosso contexto. Por quê? Se você for olhar no dicionário, glossolalia fala como se fosse um mito ou alguma coisa assim. Ok? Cuidado! Nós não acreditamos em línguas estranhas se não tiver quem entenda aquela língua estranha, ok? Porque se Deus precisa revelar alguma coisa a uma plateia que fala e ouve apenas português, é muito provável, é muito mais normal que ele use português. Não que ele use inglês, chinês, japonês, alemão, ou outra língua qualquer, ou ainda mais uma língua que não é falada na Terra, ok? Ouvi já testemunhos de pessoas que passaram por esse milagre, ok? Que falando com o estrangeiro e o estrangeiro entendeu em sua própria língua. Deus é poderoso para fazer, ok? Outro exemplo da mesma coisa acontece em Atos 10:46, em que Pedro e judeus estão lá na casa de Cornélio, e aí o Espírito Santo é derramado, né? Pois ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, assim como nós receberam o Espírito Santo? Então veja que Pedro falava com gentios, com não-judeus. Havia ainda muita discussão naquele tempo, havia dúvida, pode pregar, deve pregar, gentio vai se converter, não vai se converter, quem não é judeu, enfim. E aí Pedro falando aos gentios, e os gentios começaram a falar em línguas, né? Falar em línguas diferentes, engrandecendo a Deus. E Pedro,
entende aquilo ali como o Espírito também sendo derramado e a glória de Deus sendo manifestada. O terceiro tópico fala do Espírito Santo é Deus. Então tem uma parte da teologia chamada pneumatologia, pneuma de gás, de fumaça, que também é traduzido para nós como Espírito, né? Logia, estudo. Nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, reconhece o Espírito Santo como Deus. Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo pública foi ali no Pentecostes, ok? No entanto, ele é criador junto com o Pai e junto com o Filho. Gênesis 1, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos, nós três que somos um, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e continua, né? Veja que desde a antiguidade, o Espírito Santo já existia, já tinha sido revelado, que seria derramado, mas já existia. E a própria Bíblia afirma em Apocalipse que a obra está completa. Apocalipse 22, versículos 18 e 20. Né? Quem acrescentar ou quem tirar uma parte dessa obra vai ter consequências. Ok? Veja que Deus usou homens ao longo do tempo e usou 3 línguas básicas, não foram básicas, mas usou 3 línguas para escrever os textos bíblicos. Ele usou o hebraico, lá no Velho Testamento, ele usou o aramaico, Jesus falou várias vezes em aramaico, e ele usou o grego, que é a língua usada ali no tempo do Novo Testamento. E a Bíblia foi escrita nestas 3 línguas. Então, sempre que a gente lê a Bíblia em português, seja português, inglês, espanhol, enfim, qualquer língua, você precisa ter em mente que é uma tradução. E uma tradução, eu estou tirando de uma língua e colocando para outra. Quer dizer que não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus, sim. Mas se você quiser entender mais profundamente o que está escrito ali, você precisa buscar o texto original. Porque palavras de línguas diferentes têm o que a gente chama de campo semântico. O que é o campo semântico? Uma palavra quer dizer um montão de coisas. Então, amor quer dizer um montão de coisas. Tanto sentimento, como alguém que eu amo. Amor, no português, é o amor do marido para a esposa, do pai para o filho, do irmão para o irmão, do amigo para o amigo. Mas quando você vai para o grego, por exemplo, tem amores diferentes. Tem eros, tem filéu, tem ágape. Tem outras palavras que têm campos semânticos diferentes. Então, quando eu traduzo todas essas palavras por amor, eu perdi uma parte do significado que queria ser dito ali no início da língua original, porque era ágape, porque era eros, porque era filéu. Ou seja, eram amores relacionados a um tipo específico de relação. Tá certo? Então, é importante, muitas vezes, você parar e olhar, pelo menos as principais palavras no original, no hebraico, pelo menos no hebraico, no grego. E existe na internet ferramentas fáceis da gente buscar isso aí, tá? O Espírito Santo habita no homem, nós entendemos e acreditamos nisso, tá certo? E ele é quem capacita o homem para compreender a palavra revelada, conforme está narrado em Atos 2. João 16, de 7 a 11, Jesus foi bem claro, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Bom, e o Espírito Santo
regenera o homem, né, tornando consciente da obra de Cristo, está lá em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai e o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, vocês vão entender mesmo quem eu sou quando ele voltar. Ele vai testemunhar de mim, né? Consolando permanentemente, João 14, 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Né? Que mais? Hebreus 3, 4. Na edificação da igreja. Hebreus 3, 4. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ele edifica a igreja. E ele concede, sim, os dons espirituais. Para quê? Para eu ser o bam daquele que tem o dom da palavra, daquele que tem o dom do ensino, daquele que tem o dom da música, daquele que tem o dom da oração, daquele que tem o dom da cura, da língua, enfim. Não é para o engrandecimento de ninguém. O dom é para serviço. O dom é para servir. Está lá em Mateus 28, 19, 20. Ide por todo mundo várias línguas. Você vai precisar aprender algumas línguas. Algumas pessoas não têm o dom de línguas, de falar uma língua que nunca aprenderam, mas tem pessoas que têm muita facilidade de aprender outras línguas. E essas pessoas são importantes para pregar o evangelho em outras nações ou a pessoas de outras nações. Né? Mas os dons são dados para o serviço e nós precisamos estar focados no serviço. Estar focados no serviço e a gente precisa ter a santificação. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santos. Santos não, santo. Né? Santos é o time de futebol. Né? Veja, sede santos, porque eu sou santo. E a gente precisa, e nós precisamos nos santificar. Quem nos ajuda com isso? Na nossa natureza pecaminosa, na nossa natureza caída, quem pode nos ajudar a nos santificar? Resposta: o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nosso Consolador. Ele nos convence. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual homem? O homem pecador? Não todos. A mim também. Quando eu peco, o Espírito Santo de Deus me incomoda. Sabe, quando alguém está te incomodando porque você fez alguma coisa que não ficou legal, que não deu muito certo? Pois é, ele que nos incomoda, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos dá a oportunidade de pedir perdão. Partindo para a conclusão, a descida do Espírito Santo aconteceu na história, mas não é apenas um evento histórico, né? Porque a gente percebe o Espírito Santo atuando nos nossos dias, atuando no nosso dia a dia, de uma forma que nos impulsiona a fazer a sua obra. Jesus morreu, ressuscitou e foi ascendeu aos céus, né? Mas ele nos deixou o Consolador, nos deixou o Espírito Santo para que nos dê capacidade, para que nos dá poder, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então nós temos que testemunhar, nós temos que pregar, nós temos que cumprir a promessa, a missão. A missão de Deus, né, é essa. Nós temos que pregar o Evangelho. Essa missão não foi dada nem aos anjos. É nossa missão. Nós temos que ir cumprir. É um privilégio poder cumprir essa missão. E nós temos que cumprir, tanto na nossa família, no nosso bairro, na nossa vizinhança, em todos os lugares onde estamos. Você já parou para pensar que você tem o Espírito Santo morando no seu coração? Você já parou para pensar quanto
Deus pode falar ao seu coração se você der ouvidos ao Espírito Santo, se você afinar ali a sua audição e tentar deixar ele te usar, tentar não atrapalhar, né, ele fazer a obra. O próprio Deus está conosco. Para pensar e agir, que importância você dá, que importância eu dou ao Espírito Santo? Como é a minha relação diária com o Espírito Santo? Será que eu dou importância a ele? Ou eu finjo que ele nem está aqui? Misericórdia, né? Você consegue enumerar pelo menos 5 pontos da sua vida que Deus já mudou e 5 que o Espírito Santo ainda vai te ajudar a mudar? Fazer listas às vezes são importantes. Tem coisas que eu consegui deixar? Tem coisas que eu consegui deixar de fazer. Não quer dizer que eu nunca escorregue, tá? De vez em quando eu escorrego numa coisa ou noutra. Mas eu deixei de fazer. Sistematicamente eu fazia e eu deixei de fazer. Sistematicamente eu falava palavrão e eu deixei de fazer. Eu sistematicamente mentia e eu deixei de mentir. Porque eu consegui? Não. Porque o Espírito Santo me deu condições, poder para fazer isso. Sobre dons espirituais, você conhece a lista lá no Novo Testamento. É que a gente falou de dom de línguas e há uma discussão muito grande, sobretudo nas igrejas pentecostais, sobre o que é esse dom de línguas e como ele tem que aparecer. Né? Se não aparecer, então você não foi batizado com o Espírito Santo. Se você não foi batizado pelo Espírito Santo, então você não é salvo. Essa é a doutrina pentecostal. Nós batistas entendemos e acreditamos que você recebe o Espírito Santo no momento da conversão. Batismo nas águas. O Espírito Santo desceu e houve o batismo lá em Atos. E acabou. Agora, nós recebemos ele para morar em nosso coração quando nós nos convertemos. É isso que nós entendemos. E a partir daí ele fala e fala mais fortemente se a gente não extinguir o Espírito. Ou seja, se eu não começar a fazer coisas que entristecem e deixam o Espírito Santo de Deus lá quietinho no canto dele, sem eu querer ouvir. Infelizmente, isso é possível. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer. Você consegue identificar quais são os dons espirituais que Deus te deu? Se consegue identificar, você está usando na obra de Deus? Temos uma grande responsabilidade com todos os dons e habilidades que Deus nos dá. Que Deus nos ajude a lançar as mãos na obra e fazer a obra dele da melhor maneira possível. E que o Espírito Santo de Deus esteja falando sempre aos nossos corações.